Nossa, já faz tanto tempo desde que eu falei sobre composição de time nesse canal. Deixa eu ver se mudou alguma coisa. Não, ainda é só colocar suas wife e husband no mesmo time e acabou mesmo. Composição de time, sem sombra de dúvidas, é uma das coisas que mais trazem problemas para os jogadores de Genshin Impact. Tanto por falta de conhecimento do jogo, quanto por insegurança, porque você segue um passo a passo de como fazer um time, constrói o time bonitinho que você sabe que está bom, mas ainda assim vai na minha DM perguntar se o time tá bom. Tenha mais autoconfiança, pessoa. De qualquer jeito, como vocês já sabem ou não, eu já tenho um guia sobre times aqui no canal. E nele eu falo bonitinho tudo o que você precisa saber para montar um time do zero. Inclusive dou alguns exemplos de times que eu usava na época. E esse guia, assim como todos os outros que eu faço aqui, é atemporal. Se você começou a jogar hoje ou daqui a um ano, o guia ainda vai servir para você. Tanto que esse meu guia de time é um dos vídeos mais assistidos do canal e até hoje tem gente assistindo e comentando sobre ele. Mas se eu estou fazendo uma parte 2 desse vídeo é porque alguma coisa tem para eu ensinar vocês além de tudo aquilo que eu já falei naquele outro, certo? Não. Tô zoando, calma. Na verdade, esse vídeo aqui vai ser complemento do outro. Eu tenho aqui uma imagem postada pela usuária Summer30 da Royal Lab, que contém vários times de Genshin Impact que são muito bons. E eu acho que seria uma ótima ideia pegar essa lista de, entre aspas, melhores times do Genshin Impact atualmente e comparar com tudo que eu disse no vídeo de um ano atrás para ver se realmente ainda tá acontecendo o mesmo padrão. Eu acredito que dessa forma vai reforçar muito mais para vocês todos os aspectos que um bom time tem e também vamos poder ver alguns pontos fora da curva, times que dão certo mesmo não seguindo esses padrões. Lembrando que essa lista é só um exemplo, não significa que só esses times aqui dão certo, ok? Mas é uma ótima inspiração para quem ainda tá perdido em como fazer o próprio time. Dando ênfase que temos alguns bons exemplos de time 4 estrelas para iniciantes aqui e vários times com 5 estrelas podem ser facilmente substituídos por 4 estrelas e ainda assim ficarem bons. A primeira coisa que eu explico no primeiro vídeo é sobre a função de cada personagem. E eu também falo que um bom time deve ter um DPS, bate, 2 suportes, ajuda o DPS a bater mais, e um sustain para manter o time vivo. E de certa forma essa tese ainda se mantém, porque se você olhar esses times um a um, você verá que praticamente todos seguem isso. Porém, temos algumas exceções. Tanto o time Virgil quanto o time Taser de 4 estrelas não possui exatamente um sustain. São times de certa forma mais ousados, pois focam mais no dano do que na proteção, mas ainda assim ambos têm pequenas fontes de sustain nos personagens suportes. No caso do Virgil, tem o Shingqiu com as suas espadas que reduzem dano e dão uma pequena cura, e a Yunjin com os cristais que ela cria durante uma reação. E o time Taser de 4 estrelas temos novamente o Shingqiu e a Beidou que cria um escudo na sua ult. Então ambos têm duas fontes, mesmo que pequenas, de sustain. Já o time Mono Electro, ele realmente não tem nada. Se você souber jogar extremamente bem desviando de tudo, com certeza você não vai precisar de um sustain e esse time vai servir para você. Mas se esse não for o caso, eu diria que esse time não é muito recomendado não. Outra quebra de padrões que temos aqui é o Dual Carry Team, que conta com 2 DPS. Nesse caso até pode funcionar, pois tanto a Yoimiya quanto o Ayato precisam de uma skill para dar mais dano. E a ideia desse time é usar um enquanto o outro ainda está carregando a skill. Em quase todos os casos, ter 2 DPS é pouco prático, pois geralmente, por mais que um personagem precise de uma skill para dar mais dano, se você tiver um time bom ao redor dele, você vai ter que fazer uma rotação, trocar para um suporte, dar uma skill, ultar, trocar para outro suporte, dar uma skill, ultar, trocar para o sustain, curar ou ativar escudo, e geralmente depois de você fazer isso, você vai voltar para o seu DPS e ele já vai estar com a skill pronta. Então 2 DPS em um time não é uma boa opção, a menos que ambos também possam cumprir o papel de suporte. Nesse caso funciona, porque tanto a Ayato e a Yoimiya têm ultimates que beneficiam um ao outro. Então tanto você usar a ult do Ayato e bater com a Yoimiya e usar a ult da Yoimiya e bater com a Ayato vai ser ótimo. Aproveitando, eu queria fazer uma citação sobre DPS
DPS egoístas que eu falei no outro vídeo, que são DPS que depois que ligam uma skill são obrigados a ficar em campo por um período, como Hu Tao, Razor, Xiao. E eu comentei que esse tipo de personagem só pode ser DPS, ele não serve pra nenhuma outra função. Só que muita gente comentou no vídeo sobre duas personagens que lançaram depois, a Raiden Shogun e a Kokomi, que são personagens que de certa forma quebram esse padrão. Só que a diferença é que essas duas personagens não são exatamente DPS. A Raiden foi lançada para ser uma suporte e a Kokomi foi lançada para ser uma sustain. Mas esse fato delas terem uma ult que segura elas em campo por um tempo virou o jogo, fazendo com que vários times aqui da lista usem elas exatamente como DPS. Mas tem outros times que só usam elas como suporte barra sustain. E nesses casos a ult delas não é exatamente para dar dano, mas sim para dar suporte pro DPS. E isso reforça mais ainda o que eu disse no outro vídeo. Todo suporte pode acabar sendo um DPS e todo DPS pode acabar sendo um suporte. Isso vai variar de time para time de acordo com as necessidades do mesmo. Ok, já vimos que a função de cada personagem ainda se mantém um fator relevante. Será que a ressonância elemental se mantém também? Dos 30 times que temos aqui, 28 utilizam ressonâncias elementais. Eu não citei no outro vídeo, mas em muitos casos, além da ressonância elemental ser boa pelo bônus, ela também acaba ajudando às vezes em questões de energia. Se você botar um suporte com o mesmo elemento do seu DPS, vai ajudar ele a recarregar a ult mais rápido. E isso é extremamente importante em times que o DPS depende muito da sua ult. Agora veja que ambas as exceções são extremamente específicas. O time Hyper Ayato é focado para aumentar ao máximo o dano do próprio Ayato. Então faz sentido você abrir mão da ressonância para ter os bonecos certos para diminuir a resistência do inimigo ou aumentar o seu dano. Mas na grande maioria dos casos você consegue fazer isso encaixando uma ressonância, como é o caso do exemplo logo abaixo, que é o time praticamente igual, mas ainda assim com ressonância. Já o outro caso é um exemplo bem único, é o Sukokomon. Esse time é focado principalmente no dano de reação da sucrose em ficar espalhando os elementos. Então quanto mais elementos diferentes tiver no time, mais a sucrose vai espalhar, mais reações vai acontecer e mais dano ela vai dar. E falando em reações, vamos para outro ponto muito importante na hora de construir um time, as reações elementais. Lembrando que se você não souber o que é reação ou até mesmo ressonância, eu tenho um vídeo sobre isso. E bom, dos 30 times, 28 possuem reações elementais. Por mais que alguns como o Mono Electro e o Mono Cryo só tenham uma reaçãozinha ali com um Anemo, ainda assim eles possuem reação. E bem, por mais que seja muito divertido fazer um time de um elemento só, como é o caso do Monogel, não é exatamente prático. Primeiro porque times com reações costumam dar muito mais dano do que times solos. Algumas reações aumentam bastante o seu dano, como vaporizar ou fundir, enquanto outras te facilitam muito a vida, como o congelamento ou o espalhar. Mas mesmo se você fizer um time monoelemento e ele der muito dano, ainda assim você vai ter mais um leve probleminha assim bem pequenininho chamado escudo. Sem dúvida, o escudo dos inimigos é uma das maiores dores de cabeça, porque se você não estiver usando um elemento que quebra ele com uma certa facilidade, ele vai te atrasar pra caramba. E se você só tiver personagens do elemento daquele escudo, você vai agradar muito a Raiden Shogun, porque você vai ficar uma eternidade batendo no bicho. A mesma coisa vale para inimigos elementais, como slimes, hipostases, etc. Uma coisa que você tem que lembrar é que Genshin Impact é um jogo de elementos. Ele foi feito exatamente para você pegar um time com elementos diferentes e fazer reações. Até mesmo a outra exceção usa isso, que é o time focado no Xiao. Apesar dele não ter reações por ser apenas um time com personagens Anemo e Gel, ainda assim não é um problema tão grande, porque o Xiao é uma própria reação elemental ambulante por ser Anemo. No momento que ele ultar e ficar pulando e caindo nos inimigos, ele vai espalhar o elemento deles e ele vai acabar causando reações. Mas enfim, o que podemos concluir com tudo isso? Primeiro, realmente tudo que eu falei no outro vídeo ainda vale, a grande maioria dos times utiliza todas as regrinhas entre aspas que eu coloquei lá. Regrinhas entre aspas exatamente porque não é regra, essa lista mostra que vários times que não seguem esses padrões ainda assim conseguem ser muito bons. Apesar dessas pequenas regrinhas entre aspas, não existe um jeito certo. Você pode ver que tem time para todos os
os gostos de cada elemento, de cada tipo de reação, sem reação, e que também você consegue montar algum time que inclua o personagem que você gosta. Por mais que nessa lista só tenha sido utilizado 36 personagens, um dos times é literalmente um time pra Aloy, que é considerada por muitos como a pior personagem de Genshin. Então pega essa lista como inspiração e tenta encaixar o seu personagem favorito em algum desses times. Lembrando que no final do dia não importa muito a composição do seu time. Ele vai facilitar a sua vida? Vai! É essencial para você conseguir chegar no final do abismo? Com certeza. Mas se você só quer se divertir no mundo de Teyva, passar pelos desafios ou pelas missões, não é extremamente essencial. Você consegue jogar com o que você quiser e ainda assim passar de boa se os personagens estiverem bem buildados. Mas enfim, espero que com esse vídeo eu tenha te ajudado ainda mais a esclarecer as suas dúvidas sobre times e dado bons exemplos para você construir o seu. Deixa o like, se inscreve e de nada.